Olá, aqui é a Estrela e no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho da moda na época regencial, a época onde se passa as séries de televisão Bridgerton e também todos os livros da saga da Julia Quinn. O Império da Regência durou aproximadamente de 1795 a 1820. O estilo de cintura alta das heroínas de Jane Austen e das debutantes de Bridgerton e de figuras históricas famosas como a imperatriz Josefina Bonaparte está tão presente na cultura popular quanto em um museu. Existem diversos termos aplicados a esse estilo de vestido. A cintura império, ênfase em francês, empire, recebeu esse nome em referência ao primeiro Império Francês. Sobre Napoleão I, a era da regência no Reino Unido abrange o período em que Jorge VI governou de 1811 a 1820 como príncipe regente em nome do seu pai Jorge III, que estava incapacitado, marcando assim a última parte do período conhecido como a Era Georgiana. Não podemos falar de moda e não falar de história, porque a moda reflete a história atual que estamos vivendo. Um exemplo é o período pós-pandêmico, onde o estilo colorido e neon tomou conta das vitrines e de todas as redes sociais, porque estávamos exaustos, estávamos querendo aparecer, mostrar felicidade após um período tão crítico como foi a pandemia. Não é mesmo? Então, para falar de moda, a gente precisa sim falar de história. Então, continuando, de modo geral, esse estilo de vestimenta sucede os extravagantes estilos do século XVIII, como saias amplas e perucas empoadas, e permaneceu em voga até a Era Vitoriana, que foi quando surgiu os espartilhos de anágua e de crinolina. A Revolução Francesa ocorreu entre 1789 e 1799 e teve grande influência na moda da época. O povo da França, principalmente de Paris, lutou contra o absolutismo e do domínio arbitrário dos reis do Anci. Vestes brancas e esvoaçantes já haviam surgido antes da Revolução, na forma de vestidos chaminés. O crescente estudo de obras de artes antigas, juntamente com a tendência intelectual do iluminismo e seu retorno à natureza e à simplicidade, trouxeram os vestidos esvoaçantes para o primeiro plano da moda na segunda metade do século XVIII. A famosa artista, agora me perdoe, o francês, Elisabeth Vigée-Lebrun, por exemplo, ofereceu um jantar muito comentado, onde todos foram vestidos por ela à maneira de esculturas antigas e usavam coroas de flores ou louros na cabeça. Assim, a moda começou gradualmente a seguir ideias clássicas, inspiradas nos estilos da Grécia e Roma antiga, com seus vestidos depreados e franzidos, como ela detalha em suas memórias. A vestimenta de ladies e cavalheiros eram divididos por ladies, vestidos da manhã, vestidos de passeio, vestidos de baile, vestidos de noite. E aqui eu vou explicar um pouquinho cada vestido e como elas se vestiam em cada parte do dia. Lembrando que aqui eu estou falando de ladies na elite, como as moças e as debutantes de Bridgerton, por exemplo. Começando pelos vestidos das manhãs. Os vestidos da manhã eram peças simples e confortáveis, com corte menos elaborados e com poucos detalhes, em que as moças poderiam ficar em casa sem se preocupar. Entretanto, raramente era aceitável que se saísse com ele em público. A próxima vestimenta são os vestidos de passeio, usado pelas ladies. Já era um pouco mais detalhado, tinha pliques, babados e bordados. Poderiam combinar o tecido e as cores com pelícias e bonetes, para um look mais completo e elaborado. O próximo vestido é o vestido da noite. Só um pouquinho diferente dos vestidos de baile, é um pouco menos suntuoso e poderiam ser usados para jantares mais informais, mas que ainda necessitam daquela dose de eu sou rica e da elite. Agora vamos falar dele, do protagonista, o vestido de baile. Aqui é onde entra o luxo puro. Só os tecidos mais finos e as cores mais belas, os apliques mais caros serviam. E tudo isso ao mesmo tempo. O branco ainda era uma cor requisitada para muitos debutantes, mas algumas já não estavam mais na sua primeira temporada e usavam vestir cores diferentes.
Então vemos aqui que sim, as debutantes usavam branco, assim como em Bridgerton era a cor mais usada pelas debutantes, principalmente quando elas estavam na sua primeira temporada social, onde eram apresentadas para o público socialmente para conseguir fisgar um conde, um duque, um barão, um príncipe talvez. E aí, vocês gostariam de ser a diamante da temporada? As ladies da era regencial tinham vestido para todas as ocasiões. O vestido de viagem na era regencial tinha que ser roupas e tecidos leves e resistentes, pois era um verdadeiro desafio. Tinha cores neutras, poderiam ter aberturas na frente ou com fechos mais fáceis de serem trocados, já que nem sempre se teria muito tempo entre uma parada e outra. Uma peliça complementava o look, deixando o vestido mais protegido. Então, os vestidos teriam que ser mais resistentes, mas mesmo assim mais fáceis de serem trocados, pois era um verdadeiro desafio viajar nessa época. Falei pra vocês que elas têm traje pra tudo? Agora vamos falar dos trajes de equitação. Por incrível que pareça, os melhores trajes de equitação eram feitos por alfaiates e não por modistas. Isso porque muitos acreditavam que era algo mais masculino, por necessitar robustez. O traje consistia em uma saia de cauda longa para proteger as pernas enquanto a dama cavalgava. Lateralmente, a jaqueta acinturada mantinha a forma do corpo, com chapéus, luvas e botas, complementando o look. A inspiração mais comum na era regencial era as decorações militares, já que as guerras napoleônicas ainda estavam frescas, ou ainda rolando, dependendo do ano, e todos queriam homenagear os heróis nacionais. Uma lady que se preza tem acessórios, não é? Chapéus, bonetes e turbantes, e mais de diversas rétolas e leques, sombrinhas de renda para diversas ocasiões. As luvas também eram um item obrigatório, tanto para sair de dia como para eventos à noite, sem falar nas joias, coroas e pentes. Para o cabelo, que valiam fortunas, também era importante saber as ocasiões para usar os tipos de joias. Bom, já falamos dos diversos vestidos que as ladies da era regencial usavam. Agora devemos falar o que os cavalheiros da época costumavam usar. Um homem jamais saía de casa sem uma camisa e um bom lenço engomado, arrumado em um nó. O colete também era importante, muitas vezes dando um toque de cor ao look. Alguns exageravam e escolhiam cada peça de uma cor para deixar mais colorido. Já as calças poderiam ser modelos mais apertados e que terminavam nos joelhos, feitas de couro ou camurça, ou as novíssimas calças compridas, de linho, que estavam ficando cada vez mais famosas e podiam ser usadas em várias ocasiões. Era preferencialmente em cores claras. O casaco também precisava ter um caimento perfeito, enaltecendo a cintura fina e os ombros largos. Alguns homens chegavam até a usar corsetes e enchimento. E os tecidos geralmente eram mais simples. O calçado preferido para sair de dia era as botas de montaria, pois eram resistentes e confortáveis, mas também usavam sapatos normais. Não esqueçamos a cartola e as luvas. Um jantar um pouco mais informal pede roupas mais nobres, um meio termo entre a roupa do dia e o de baile. Um nó mais intricado na gravata, o sapato certo ou um colete com bordado daria o tom necessário para qualquer homem estar bem apresentável para a noite londrina. Agora, focando um pouco mais nos trajes masculinos para bailes ou jantares de negócios importantes. São mais sóbrias, com casacos e calças pretas, colete, camisa e lenço brancos, sapato milimetricamente engraxados. Os militares compareciam com uniforme de gala, com casaco vermelho e calças brancas, e botas. Agora vamos falar também dos trajes de equitação masculino. Basicamente não havia muita diferença entre as roupas de dia e a roupa de equitação. A diferença principal estava nas matérias, mais resistentes para aguentar o exercício, e botas para proteger os pés. Mas como muitos homens andavam a cavalo várias vezes ao dia, era comum que escolhesse o melhor para vestir. Como sempre, o guarda-roupa do homem era muito mais simples. Entre os acessórios indispensáveis estavam lenços de mão, chapéus e bengala, que podiam até esconder sabres ou pistolas. As gravatas com nós elaborados, luvas e relógios de bolso. Na área dos relógios, inclusive, muitos lords usavam pingentes na corrente para dar um toque despojado.
Eu vou falar agora sobre a moda das classes mais baixas. O que eu falei anteriormente normalmente era utilizado pela elite londrina, por duquesas, duques, príncipes, princesas, barões, marquês. A moda dos plebeus, como eram chamados na era regencial, focava na funcionalidade e durabilidade, enquanto a elite desfilava silhueta, império em minoseline e seda. As classes trabalhadoras usavam roupas simples de algodão grosso e linho ou lã, caracterizada por serem fáceis de lavar, remendar e adequadas ao trabalho braçal. Historicamente, o vestuário era um forte marcador de classe. Embora plebeus tentassem adaptar o elemento visual dos burguês, como tecidos mais leves, havia uma separação clara entre a moda extravagante das elites ricas e a praticidade exigida pelo povo. E aí, vocês gostaram dessa análise completa sobre a moda na era regencial, onde se passava a série Bridgerton, um dos livros mais famosos, saga mais famosa da Julia Quinn? Espero que tenham gostado. Se gostou desse vídeo e quer mais uma análise sobre qualquer época, talvez a era vitoriana, deixe nos comentários, deixe um like, beijo.